Olá, alunos! Dando continuidade, então, na nossa aula de saúde integral da mulher, agora a gente vai falar sobre as úlceras genitais, as três principais que eu coloquei aqui para a gente focar bastante: sífilis, herpes vaginal e cancro mole, tá bom? Então vamos lá para esse caso clínico. Uma mulher de 24 anos procurou o ambulatório de ginecologia por uma ferida na vulva há cerca de 12 dias. Ela relata um início incendioso, sem prurido, sem dor local. Teve relação sexual desprotegida com o novo parceiro há aproximadamente 5 semanas. Nega corrimento, disúria ou febre. No exame ginecológico, a gente percebeu uma úlcera única em grande lábio direito, cerca de 1,2 centímetros, com bordas bem delimitadas, uma base mais endurecida, o fundo limpo, indolor à palpação, linfonodos inguinais aumentados bilateralmente não dolorosos. Então, pensando em úlceras vaginais, a gente tem que ver quais são as hipóteses diagnósticas para essa paciente, o diagnóstico mais provável dela, com base na história, no exame físico, a característica clínica que mais marca para a gente sobre, de fato, esse diagnóstico dela, o tratamento e se temos que tratar o parceiro, como que vai ser este tratamento, Então, vamos lá. Falando sobre sífilis, A sífilis acontece pelo treponema pallium, é uma transmissão sexual. O tempo de incubação entre o contato e manifestação dos sintomas dura uma média de 3 semanas, E dentro da sífilis a gente tem a sífilis primária, terciária, latente e vamos diferenciar também em recente e tardia. Então aqui eu coloco para vocês uma classificação evolutiva mais fácil da gente visualizar, Então a sífilis, o primeiro contágio vai desenvolver a sífilis primária, depois a secundária e vem a latente recente, que é totalmente assintomática, Tanto a primária, secundária e latente recente tem um tempo de 1 ano, Então desde o contato até 1 ano vem essa classificação, primária, secundária e latente recente. Passou de 1 ano, a gente considera que é uma sífilis tardia, Então vai ter a latente tardia e a terciária deste lado de cá. Então na primária a gente vai ter o cancro duro, na secundária a gente vai ter lesões cutâneo-mucosas e linfadenopatia, a latente recente e latente tardia o paciente está assintomático, e na terciária a gente vai ter alterações neurológicas, cardiovasculares e cutâneo-mucosas. Então, em relação à sífilis primária, como que vai aparecer para a gente o enunciado? Essa lesão, que é o cancro duro, é uma úlcera que vai ser rica em treponema, Então, é altamente infectante, É uma lesão única e indolor, No final da aula eu vou passar para vocês um mnemônico sobre essa parte de indolor, A borda é bem definida, é regular, tem uma base mais endurecida, então quando a gente toca a gente sente que é mais durinho, e o fundo dessa úlcera é limpo, Fica uma média de 3 a 8 semanas, o cancro duro, e desaparece espontaneamente, mesmo se não houver tratamento, A sífilis secundária ocorre entre 6 semanas a 6 meses, depois da cicatrização da sífilis primária. Desaparece também, independente se vai ter o tratamento ou não. As lesões que a gente vai ver são essas lesões papulares, Que acomete principalmente palma da mão e planta do pé. A gente pode ter também na sífilis secundária, que é muito comum da gente ver, o condiloma plano, Diferenciar do condiloma acuminado. O condiloma acuminado é do HPV, não tem nada a ver aqui. Então, condiloma plano, que é o da sífilis secundária. E a gente também pode ter alopécia e madarose, Diminuição aqui do cílio, sobrancelha, pode estar relacionado também com a sífilis secundária. Sífilis latente, então vai ser o período assintomático aí da paciente até 1 ano recente e mais de 1 ano tardia. Na sífilis terciária, ela acontece, não é tão comum, Mas acontece até 25% das vezes que tem a infecção e não é tratado. O acometimento vai ser do sistema nervoso central, dando esse tabes dorsalis. Sistema cardiovascular, pode acontecer aneurisma aórtico
E articular vai ser a artropatia de Charcot que o paciente vai reclamar. Vai ter essa formação de tubérculos ou gomas sifilíticas, tá? Tanto na pele, mucosa, ossos ou em qualquer outro tecido. Como a gente vai fazer o diagnóstico da sífilis, né? Ou a gente pode fazer a pesquisa direta, que é o campo escuro, né? Que a gente vai raspar aquela lesão e vai avaliar se tem o treponema ou não. Ou a gente tem os testes não treponêmicos e o treponêmico, né? Os testes não treponêmicos, o principal que a gente faz é o VDRL quantitativo, tá? Então, ele precisa dar uma titulação. Ele vai ser importante tanto para o diagnóstico quanto para a gente monitorar esse tratamento, né? E ver se esse tratamento foi suficiente para controle de cura mesmo desse paciente. O teste treponêmico, os principais que a gente faz é o teste rápido ou o FTABS, né? Lembrar que o teste treponêmico, tanto o teste rápido quanto o FTABS, ele pode ficar positivo para o resto da vida, tá? Então, ele pode permanecer reagente mesmo depois de feito o tratamento de forma corretamente. Ele vai ser importante para a gente dar o diagnóstico, mas não vai nos ajudar a avaliar o controle de cura desse paciente, né? Porque ele vai permanecer positivo. Então, aqui, ó, esse aqui é muito importante. Então, o primeiro exame que vai positivar, né, num paciente com sífilis vai ser os testes treponêmicos, né? Então, o teste rápido e o FTABS vai ser o primeiro a surgir. Depois que aparece o VDRL, tá? Então, às vezes, no estágio muito inicial, é mais vantagem a gente fazer um teste rápido ali no postinho do que pedir um VDRL para essa paciente. E aqui está mostrando também, ó, o teste treponêmico, mesmo de depois ser feito o tratamento corretamente, ele pode continuar positivo para o resto da vida, né? Já o teste não treponêmico, ele tem o pico, né? Mas quando a gente trata esse paciente, ele tende a negativar ou aparecer em títulos muito baixos. O tratamento para essa paciente, né? A gente tem que diferenciar se é uma sífilis recente, então se tem menos de 1 ano, ou se é uma sífilis tardia, se tem mais de 1 ano, né? Se for uma sífilis recente, então primária, secundária ou latente recente, a gente vai usar a penicilina, né? 2,4 milhões de unidades, 1,2 em cada glúteo, intramuscular, dose única, tá? Agora, se é uma sífilis tardia que tem mais de 1 ano de evolução, a gente vai precisar de 3 doses para essa paciente. Então, ela vai usar 2,4 unidades, 1,2 unidades em cada glúteo toda semana durante 3 semanas, tá? Então, aqui vai ser um total de 7,2 milhões de unidades, né? O tratamento total. O controle após o tratamento. Então, é importante a gente ter um VDRL quantitativo, né? Ali logo quando a gente começa o tratamento para a gente poder acompanhar essa titulação, né? Então, a gente vai pedir o VDRL trimestral, mas se for gestante, a gente vai pedir todo mês, tá? Para a gente ir acompanhando essa queda da titulação. Em sala de aula, a gente vai falar melhor sobre isso. Se o paciente tiver, né, alergia à penicilina, a nossa segunda opção vai ser usar a doxiciclina. Mas lembrando que isso não serve para gestante, tá? Então, gestante, mesmo se alérgica à penicilina, ela tem que receber a penicilina benzatina, porque é a única que vai tratar, né? E vai diminuir a chance de ter uma sífilis congênita. Então, para gestante, a gente manda para o hospital para fazer a dessensibilização e depois aplicar a penicilina. A resposta imunológica adequada ao tratamento, né? Então, o paciente fez o uso, como que eu vou saber se realmente foi efetivo esse tratamento, né? Avaliando o VDRL, né? Quantitativo. Vou pedir ali a cada 3 meses a gente vai fazer. Quando ele vier não reagente ou quando houver uma queda da titulação em 2 vezes, né? Em até 6 meses na sífilis recente e em até 12 meses na sífilis tardia, a gente vai considerar que esse tratamento foi eficaz, tá bom? Agora a gente vai considerar reinfecção quando não tiver redução da titulação em 2 diluições, isso no intervalo de 6 meses para a sífilis recente e 12 meses para a sífilis tardia,
ou quando houver um aumento da titulação ali, né, em 2 diluições, ou persistência ou recorrência de sinais, a gente também classifica como reinfecção. O parceiro, obrigatoriamente, sífilis é uma doença sexualmente transmissível, então aqui obrigatoriamente a gente tem que tratar o parceiro, tá? Então para ele vai ser dose única de penicilina benzatina, independente do estágio clínico que ele tiver ou se tiver sinais e sintomas, tá bom? Então agora, gente, falando de herpes genital, né? A gente vai ter o vírus da herpes simples 1 e 2. Lembrar que o 2 é o mais prevalente na herpes genital. É uma doença ulcerativa mais frequente, ela é incurável, né, e recorrente. A clínica desse paciente, né? Quando é a primeira vez, o episódio inicial vai ser mais sintomático, os outros tendem a ser a mais brando, tá? As lesões são dolorosas na herpes, isso é muito importante porque diferencia, por exemplo, a sífilis, né, que a gente acabou de ver que é indolor. Então, a evolução da doença, né? Primeiro vai ter as vesículas, depois essas vesículas vão estourar, vão formar as úlceras e depois a crosta, tá? É a evolução natural da herpes. O tratamento vai ser com aciclovir, a primeira escolha nossa. Lembrar que quando é o primeiro episódio, então a prima infecção desse paciente, né? A gente vai usar por 7 a 10 dias o aciclovir. E se já é os episódios, né, recidivados, a gente vai usar apenas 5 dias, tá bom? Gestante, a gente vai tratar o primeiro episódio usando o aciclovir em qualquer trimestre, ele pode ser usado com segurança durante 7 a 10 dias, tá? E lembrar que se na gestação foi o primeiro episódio dela de herpes, né? Ou teve várias recidivas e não uma só, a gente precisa entrar com a aciclovir a partir de 36 semanas, tá? Para proteger esse neném que vai nascer. Agora falando do cancro mole, né? Que é a nossa terceira doencinha aí de úlcera genital. Vai ocorrer, né? Pelo Haemophilus ducreyi. A clínica dessa paciente vai ser uma úlcera de base amolecida, fundo purulento, dolorosa e vai ter uma adenopatia inguinal. Então aqui, ó, tá bem diferente da sífilis, né? A sífilis também é uma úlcera, só que a base é endurecida, o fundo da sífilis é limpo e é indolor, né? Então vocês têm que se atentar a esses detalhes, tá? Da clínica do paciente. O diagnóstico aqui vai ser com bacterioscopia, mas principalmente clínico. E lembrar que o cancro mole a gente pode tratar com azitromicina ou ceftriaxona, tá? Para vocês não esquecerem qual que é o antibiótico de escolha, eu até coloquei aqui em negrito, né? O C e o A de cancro, tá? Então, ceftriaxona ou azitromicina, só para vocês não esquecerem. Então, o mnemônico mais importante sobre úlceras genitais que vai ajudar vocês a diferenciar qual que é, né? Vamos gravar isso aqui, ó, lesão sem dor, tá? Então, toda úlcera sem dor ou vai ser linfogranuloma venéreo, sífilis ou donovanose. O resto, todas as úlceras dói, tá? Então, aqui, vamos lá. Uma úlcera indolor única de base endurecida. A gente tem que lembrar da sífilis, né? A gente acabou de ver que é a única indolor. Dolorosa, múltipla e recorrente. Herpes, né? Falou que são múltiplas, que tem vesículas, que é recorrente, lembrar de herpes. E o cancro mole, dolorosa, fundo sujo e bordas irregulares. Então, se vocês estiverem com isso aqui na cabeça, vocês acertam quase que todas as questões de úlcera genital. Então, vamos para 2 questões. Uma mulher de 26 anos procura o PSF por uma lesão única na vulva há cerca de 10 dias. A ferida não dói, então é uma lesão sem dor. Ou é o linfogranuloma venéreo, ou é a sífilis, ou donovanose. Vamos pensar numa dessas 3. Está presente há mais de uma semana e surgiu após relação sexual desprotegida recente. Nega secreção purulenta ou prurido local. No exame físico, a gente vê uma úlcera única de base limpa, bordas endurecidas, indolor à palpação,
linfonodos discretamente aumentados e indolores. Qual a conduta imediata mais adequada? Ó, a gente está diante, então, de uma paciente com sífilis, né? Com cancro duro, certo? O que a gente vai fazer por ela? A gente vai solicitar a cultura da lesão? Não, né? E nem vamos aguardar o resultado antes de tratar. A gente vai solicitar a VDRL só depois, se tiver positivo, a gente vai tratar? Não, né? A gente, quando tem no exame físico bem característico, que é sífilis, a gente pode tratar, iniciar o tratamento e já pedir a paciente logo em seguida para colher o VDRL. Então, eu não vou aguardar para começar o tratamento, tá? Então, nossa alternativa é a letra C. A gente inicia o tratamento imediatamente com penicilina benzatina e aí a paciente faz a aplicação, já colhe o VDRL quantitativo para a gente ir acompanhando essa queda de titulação. Mas eu não vou esperar o exame para começar o tratamento, já que está tão na cara que é sífilis, tá? Mulher de 23 anos procura atendimento por lesão genital dolorosa há 3 dias, associada a ardor, febre baixa e mal-estar. Relata episódio semelhante, então já teve recidiva, né, há cerca de 1 ano, que melhorou espontaneamente. Refere relação sexual recente sem preservativo. No exame físico, a gente vê múltiplas vesículas agrupadas, ulceradas, base eritematosa, dor importante, adenopatia inguinal dolorosa. Então, qual que é o diagnóstico mais provável para essa paciente? Sífilis primária não vai ser, né? Que a gente viu que a sífilis é uma lesão sem dor. Cancro mole não fala sobre vesículas, né? Então, a gente também não vai marcar cancro mole. Então, nossa alternativa é herpes genital, tá? E por que não linfogranuloma e donovanose? Porque a gente viu lá, né, no mnemônico da lesão sem dor, que linfogranuloma, donovanose e sífilis é indolor, tá bom? Então, terminamos a aula de úlceras genitais.